de uma verdade que eu entendo ser já entendida por todos aqueles que estão em Cristo. O cuidado de Deus. Quando nós falamos sobre Deus, a primeira coisa é que tudo que é dito na palavra de Deus é verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. E na sua palavra, nós compreendemos de que o Deus que criou o universo, o Deus que criou o homem, é este Deus que continua dirigindo o universo, que continua tendo o controle de tudo, e é este Deus que cuida de nós. É este Deus que cuida de você. É este Deus que cuida da nossa igreja. É este Deus que cuida das nossas famílias. E Davi afirmou isso no Salmo 23, o qual foi lido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o teu pastor e nós temos o suficiente. Nós temos tudo. O Senhor é o seu, é o meu, é o nosso pastor e eu não preciso de mais nada. Em poucas palavras, nós podemos aí compreender, e simples palavras, mas nós temos aí a possibilidade de compreender de que Deus cuidou, cuida e cuidará de tudo. O Senhor cuida do seu povo. Ele é o seu, o meu, o nosso pastor e nada vai faltar. E tudo nele. Tudo por ele. E para ele são todas as coisas. Esta é uma verdade que não tem questionamento. Esta é uma verdade que não tem duplo sentido. O problema é que muitas vezes nós enfrentamos é porque eu acabo impedindo que o cuidado de Deus seja real na minha vida. Nós acabamos impedindo que o cuidado de Deus seja real em nós, porque nós somos ansiosos, nós somos preocupados, nós queremos dar jeito em tudo e esquecemos que o Senhor é o meu pastor e ele já cuidou de tudo. A ansiedade, muitas vezes, tem levado aos nós crentes, e aqui nós estamos falando para aqueles que já confessaram Jesus Cristo como seu Salvador. E muitas vezes a ansiedade, a angústia, a preocupação tem trazido a incredulidade. Ou seja, eu estou deixando de crer. Eu estou muitas vezes dizendo que o meu Deus não está sendo sensível ao meu problema. Eu estou muitas vezes afirmando nas minhas atitudes, nos meus desejos humanos, que o meu Deus esqueceu de mim. E muitas vezes a incredulidade ainda mais fortemente dentro de nós nos diz que Deus não vai fazer, que Deus não pode fazer. Mas eu volto a repetir, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E eu tenho tudo, porque Ele é o meu pastor. Gente, nós precisamos entender de que quando eu não tenho esta certeza em mim,
Eu estou muitas vezes dizendo que o meu Deus ou que a palavra de Deus está mentindo. O cuidado de Deus, ele é real em nós. O cuidado de Deus é verdadeiro. O cuidado de Deus existe. Ele cuida. Ele completa. Ele nos fortalece. Ele nos ajuda. É por isso que Isaías diz lá: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, Marcelo. Eu te fortaleço, família unida na palavra. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Esta verdade, ela é infalível. Mas, mais uma vez, eu volto a repetir de que muitas vezes a minha insegurança, a minha falta de fé, os meus medos impedem de que essa verdade se torne real dentro de mim. Impede que esta verdade se torne uma realidade de que eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. O nosso Deus, ele é tão perfeito, gente, que quando ele criou o universo, e nós sabemos de todo o processo, o Senhor é detalhista. O Senhor contempla todas as necessidades dos pássaros, dos quadrúpedes, dos mamíferos, dos besouros. O Senhor olhou o detalhe de cada uma da sua criação para que não houvesse falta de nada. Mas nós entendemos que o pecado chegou à humanidade. O pecado trouxe para nós um distanciamento de Deus. E esse pecado, muitas vezes, é evidenciado por nossos pensamentos, por nossas atitudes, nos afastam de Deus, nos afastam desta realidade de que Ele cuida de nós. E nós sabemos que Ele trouxe o seu Filho ao mundo para nos tornar, ou para trazermos de volta a sua essência, para realmente nós hoje temos esta convicção de que somos filhos de Deus. Devem, aqui no nosso culto, vários pais e mães devem estar conosco. E nós sabemos que quando o Senhor nos dá a experiência de sermos pais, de sermos mães, e que nós temos uma vida que sai a partir de nós, e esse amor de pai, amor de mãe, que é um amor inexplicável, aonde você quer o bem-estar, aonde você quer o melhor para o seu filho, aonde você sai para trabalhar, para buscar o sustento, para preparar o seu filho para um futuro, para trazer uma qualidade de vida. E isso eu estou falando aqui de pais e mães humanos. Queridos, aquele que nos criou, o qual não podemos e não achamos nenhum erro, não achamos nenhum pecado, não achamos nada que seja contrário ao Deus que é bom, que é misericordioso, que é benigno, há um Deus que tem todo o poder, há um Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas, há um Deus que está presente. E na oração que a nossa irmã fez, na nossa preocupação dos nossos filhos,
que têm que ir para a escola, que vão para outras atividades, que muitas vezes nós nos sentimos impotentes por não estarmos com ele. Muitas vezes nós nos sentimos fracos porque não temos o poder sobre a vida deles. Isso nós estamos falando de pais, homens e mulheres, mães humanas. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o selo e a confirmação de que somos co-herdeiros, filhos de Deus. E aí traz para a minha mente neste momento, se você, querida, querido, se nós, como pais, como mães, queremos o melhor para os nossos filhos, lutamos para que eles estejam cuidados, guardados, protegidos. Imagine o nosso Deus. O Deus que criou o universo. O Deus que criou os pássaros, e a palavra de Deus diz que eles, como também os lírios do campo, são cuidados por Deus, são regados, são engrandecidos. Imagine o cuidado de Deus com você, comigo. Cuidado esse que fez com que ele desse o seu próprio filho para haver a redenção das nossas vidas. Cuidado esse que tirou o seu próprio filho para trazer a remissão, para que fossem religados em Deus, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, o Senhor é o teu pastor, e isso é suficiente. O Senhor é o nosso pastor, e nós não precisamos de mais nada. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, o Senhor diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa justamente nas minhas fraquezas, nas minhas dores, na minha insegurança. O cuidado de Deus se manifesta justamente mostrando a mim e a você de que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Meus queridos e queridas irmãs e irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu entendo que, como seres humanos, eu entendo que, como pessoas falíveis, como pessoas passíveis de pecado, como pessoas muitas vezes inseguras, como pessoas muitas vezes adoecidas por tamanha pressão, por tamanha dificuldade. E aí nós sabemos que no mundo nós vamos ter essas aflições, no mundo nós vamos passar por estes problemas, no mundo nós seremos tentados, mas a palavra de Deus nos adverte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às tentações, e o Senhor te diz: eu estou contigo, eu cuido de você. O cuidado de Deus
é visto justamente porque ele perdoa, porque ele é bondoso. O cuidado de Deus é visto porque ele é longânimo, porque ele é amor. Quando nós entendemos que verdadeiramente o nosso Deus é amor, tudo fica diferente. Porque aí nós vamos para 1 Coríntios 13, porque no amor, o amor é sofredor, o amor não busca a vanglória, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo isso dentro do cuidado de Deus. Tudo isso dentro desta verdade de que Deus em Cristo está no controle de tudo, através do Espírito Santo de Deus. E ele deixou o Espírito Santo de Deus para justamente nos animar, para justamente nos consolar, para justamente nos direcionar, para nos momentos onde nós se sentimos fracos, muitas vezes nos sentimos tristes, porque isso é humano, mas o Espírito Santo de Deus, que é Deus, que também é Deus, está em nós dizendo: Marcelo, não pare. Amália, não pare. Pastores, não parem. Irmãos, não parem. Irmãs, não desistam. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que o mundo está trazendo, o pecado no mundo tem trazido consequência para dentro das nossas casas, mas o cuidado de Deus permanece, gente. O cuidado de Deus está presente no seu lar. Pastor, você não sabe a minha situação. Eu quero te dizer que, independente da situação que hoje as nossas famílias, o que você esteja passando, o que eu esteja passando, independente das dificuldades, o cuidado de Deus é real. O cuidado de Deus, e aí com redundância, o cuidado de Deus está cuidando de nós. E entendemos que vamos precisar passar pelo fogo, vamos precisar passar pelas dificuldades, vamos precisar passar por todos esses percursos que vamos vivenciar neste mundo. Mas Filipenses nos diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo que te dá a vitória. Você pode todas as coisas em Cristo que nos torna mais que vencedores. E aí está a diferença do cuidado de Deus. Uma coisa, gente, e a gente precisa esclarecer, lembrar disso muitas vezes, que o Senhor, ele cuida de todo o universo. E tem pessoas que estão vivendo pela misericórdia. E a misericórdia de Deus abrange a todos. Crentes, cristãos ou não cristãos. Mas aqueles que estão em Cristo não vão viver de misericórdia em misericórdia. Vivem debaixo do cuidado de Deus. Porque entendemos que a chuva vai cair sobre os bons e sobre os maus. O sol vai aquecer os bons e os maus.
mas aqueles que estão em Cristo. Nova criatura eles são. Eis que as coisas velhas passaram e o cuidado de Deus está sobre a vida dessas pessoas. O cuidado de Deus é um presente, é um privilégio para mim e para você. O cuidado de Deus é tão perfeito, gente, de que quando, e aí cada um tem a sua experiência com Deus, tem as suas convicções em Cristo, e aí essa experiência vai trazer esse amadurecimento. Por isso que temos que passar pelo fogo, por isso que temos que passar pelas dificuldades, por isso que muitas vezes enfrentamos algumas enfermidades, porque nós precisamos aprender. Marcelo precisa aprender. Você, irmã, talvez não compreenda o que está passando, não compreenda o que está acontecendo, mas nós queremos em Cristo Jesus, nesta tarde, aqui já início de noite, aí noite, dizer a você, dizer à família unida na palavra. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a tua força, família unida. O Senhor é o teu escudo, família unida. O nosso coração precisa confiar no Senhor. Nele, a família unida será socorrida. E por isso nossos corações exultam. É por isso que o meu cântico e o meu louvor será eterno para o meu Deus, que é um Deus eterno, que é um Deus que cuida, que é um Deus que garante, que é um Deus que, através da sua palavra, diz a mim e a você: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Gente, o cuidado de Deus é tão real de que muitas vezes algumas coisas passam desapercebidas por nós. E nós chamamos isso muitas vezes de livramentos. O cuidado de Deus, ele muitas vezes não é visto por nós porque nós não temos condição humana de compreender o mover de Deus. A guerra espiritual que existe nas regiões celestiais para poder eu estar aqui hoje, para poder vocês estarem me ouvindo aí hoje, para poder nós estarmos respirando, para poder ter o alimento nas nossas mesas, para poder a palavra dele ser pregada. E isso traz para nós, muitas vezes, uma tristeza de lembrar que estamos perdendo tempo, nos preocupando com tantas outras coisas, e estamos deixando de lado a verdade de que Deus está conosco. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. O Senhor é o teu pastor e nada vai faltar. Ele é suficiente. Se eu estivesse perto de vocês, eu ia dizer assim, ó, repita 3 vezes aí, ó, para a gente ouvir. O meu Deus é suficiente. O meu Deus é suficiente. O meu Deus é suficiente.
a presença dele, a graça dele, o amor dele, o cuidado dele é suficiente. O meu Deus é suficiente. Pastor, mas eu não tenho aquilo, eu não consegui aquilo outro, eu não cheguei, eu queria ter. O meu Deus é suficiente. Eu gostaria de ter o carro, a casa, isso, aquilo outro. O meu Deus é suficiente. Eu queria um salário maior, eu queria isso, eu queria aquilo outro. O nosso Deus é suficiente. Esta verdade não pode ser esquecida por nós. Deus é o nosso cuidador. Você, eu, nós somos cuidados por Ele. E aí eu quero te lembrar, para a gente já estar encerrando esta palavra, com muita alegria, porque eu estou falando isso para Marcelo. Eu estou falando isso para mim. Deus é suficiente para você, Marcelo. Deus é suficiente para vocês, família unida na palavra. Deus é o nosso cuidador. E a palavra de Deus nos garante isso. Simplesmente porque Ele é fiel. Ele não falha. Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Ele não falha. O meu Deus, o cuidado dele é suficiente para mim.